Boa noite, boa noite, reinantes, boa noite, povo de Deus, boa noite, povo escolhido, povo eleito, gente linda, como é que está a sua noite hoje, como foi o seu dia? Estamos aqui nesta terça-feira para mais um encontro nosso, não é verdade? De terça-feira, você que já me segue aqui nas minhas lives, já está acostumado nesse horário a entrar aqui ao vivo comigo. Estou aguardando você se posicionar aqui para nós começarmos o nosso estudo. Hoje nós temos um tema novo, não é verdade? Boa noite, Fábio Jesus, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, você que ainda vai chegar, seja muito bem-vindo nessa noite aqui conosco. Eu, você, o Espírito Santo, nós todos, né, em comunhão, porque eu espero em Deus que o Espírito que está em mim aqui esteja em você, lhe dando o entendimento, o discernimento da palavra que vai ser passada hoje aqui no nosso estudo, porque eu, sem você, não faço muito. Sem o Espírito Santo, não faço nada. Então, nós temos que estar sempre ligados, ligadinhos com o Espírito Santo de Deus para termos o verdadeiro entendimento e discernimento da palavra dele. Sem o Espírito Santo, somos apenas pessoas falando e não dizendo muita coisa, porque de mim mesma, sou sincera em dizer, não teria nada muito para passar para você, a não ser a minha experiência de vida e o que não iria muito transformar a sua vida. Mas Deus tem um conteúdo para mudar e transformar a sua e a minha história. E é sobre isso, é exatamente sobre isso o nosso encontro hoje. O tema do nosso encontro hoje é a nova vida. Conhecendo a nova vida. Mas que nova vida? Que proposta é essa de nova vida? Bom, eu não sei como que está a sua vida, a minha vida e a sua vida pode ser mudada, pode ser transformada, dependendo da nossa vontade, do nosso querer, do nosso agir. Que proposta de nova vida? Hoje eu estou aqui porque existe à sua disposição, inteiramente gratuita, uma transformação e uma mudança para uma nova história. Mas essa nova história não requer nem exige que você mude, por exemplo, do seu endereço, da sua casa, da sua cidade, do seu estado ou até do seu país. Porque em muitos momentos da minha vida eu estive tão insatisfeita com a minha história e com a minha vida que eu pensei que eu poderia mudar, transformar isso, mudando de cidade, mudando de estado, mudando de país. Pensei muito em mudar do Brasil, para você ter uma ideia, mas na verdade a mudança que eu precisava não era em lugares, era dentro de mim. E aqui, sobre a nova vida que eu tenho para falar para você, que está escrito na palavra de Deus, tem a ver com isso. É sobre isso, é sobre uma mudança dentro para uma nova vida interior, não uma nova vida externa, que pode ser até exteriorizada, mas a mudança que se propõe uma nova vida escrita na palavra de Deus é uma proposta, é, digamos assim, um desafio que lhe será proposto. E não acho nada melhor do que vós falarmos de alguém. Eu gosto muito de falar de alguém quando existe uma palavra a ser dita, a ser pregada, para você entender melhor. Então eu vou falar aqui de alguém, um personagem na Bíblia que muito é conhecido, muito pregado, que teve essa oportunidade de mudança de vida, para uma nova vida, e com certeza aproveitou esta oportunidade.
Eu vou falar desta pessoa que talvez você já tenha ouvido muito falar, que está no livro. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos saber de quem estamos falando? Não dá para falar de uma nova vida na Bíblia se não falar desse personagem. Eu acredito que você já conheça, e este personagem é Nicodemos. Vamos falar sobre ele? Vamos saber que proposta, que desafio Nicodemos passou, teve em um certo dia de sua vida, quando tudo parecia normal e as coisas foram acontecendo de maneira que Nicodemos teve uma proposta de mudança, porque se sentiu tentado a mudar aquele estado em que ele vivia, apesar das circunstâncias para ele serem favoráveis. Como está a sua vida? As circunstâncias da sua vida requer alguma mudança? Porque para Nicodemos, a mudança foi proposta a ele em uma noite em que ele se sentiu desafiado a algo novo. Vamos ler a passagem bíblica que se encontra em João 3, sobre conhecendo a nova vida. Nicodemos teve a oportunidade de conhecer. Vamos ler na Bíblia, capítulo 3 do livro Evangelho de João. E nós vamos saber quem era Nicodemos, tá? Depois que nós lermos aqui, eu vou falar um pouquinho de quem era, o que ele fazia, qual era a história dele, porque deixa eu lhe falar. Deus, ele é especialista em salvar, em transformar pessoas que nós achamos completamente improváveis de ser alcançados. Deus é especialista nisso, de alcançar aquela pessoa que você, olhando, diz: essa daí é impossível de ser transformada, pois é aí que Deus entra com a possibilidade e alcança exatamente estas pessoas. Vamos ler aqui no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem, entre os fariseus, lembre bem dessa palavra, porque você já deve ter ouvido desta palavra fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A primeira coisa que nós temos que observar aqui em Nicodemos é que quem era ele? Ele era um membro de um grupo político. Naquela época, era dividido em grupos sociais, né? Chamado os fariseus. Os fariseus, eles eram os principais membros da mais alta corte daquela época, dos judeus, que era o Sinédrio. O Sinédrio era como se hoje fosse o Supremo Tribunal Federal do Brasil, a mais alta corte. E Nicodemos fazia parte desse grupo, dessa corte, que era o Sinédrio. Esse Sinédrio era responsável por fazer os julgamentos de última instância. Ou seja, é como se hoje nós, ao levarmos a nossa causa até a terceira instância, eu como advogada, sabemos que quando o seu recurso e a sua apelação chega até o Supremo, que seria o Sinédrio daquela época, e hoje o Supremo Tribunal Federal, é a última instância. Depois de sentença dada nessa instância, não há mais nenhuma chance de recurso ou apelação. Ou seja, quando chega ali, nessa posição, ou a sentença tem que ser executada e cumprida, não cabe mais recurso. Essa era a posição da corte dos judeus, da qual participavam, sabe quem? Os sumos sacerdotes, aqueles que decidiam, que julgavam. E é nessa corte, é dessa corte suprema, para você ver a importância deste homem ali naquela cidade, ali em Israel, Nicodemos, esse que vai ter com Jesus. Agora veja, ele vai ter com Jesus à noite. Você percebe, né?
que diz aqui na palavra que ele foi ter com Jesus à noite. Não se sabe se talvez, né, vamos deduzir que pelas muitas ocupações de um membro da Suprema Corte, ele tivesse realmente, não tivesse tempo, né, para ir de dia, ou vamos dizer que as ocupações, ou mesmo por ele ser tímido ou acanhado, não queria uma conversa dessa profunda com Jesus, porque, na verdade, as conversas dos fariseus com Jesus em público sempre eram muito hostis, sabe como que era? Sempre era a nível de discussão, não havia uma conversa amigável. Os fariseus sempre eram hostis à presença de Jesus, principalmente porque Jesus se manifestava filho de Deus e eles não aceitavam. Por isso, as conversas dos fariseus eram hostis com Jesus. Nicodemos, sabendo disso, se sentiu tentado a conhecer mais de perto Jesus. Mas para que ele não fosse visto publicamente fazendo isso, ou por ser ocupado, a gente pode deduzir que tivesse uma motivação. Muita gente prega Nicodemos como um covarde, não é verdade? Como um medroso, medo de perder a sua posição diante ao sinédrio do qual ele fazia parte, da Suprema Corte. Se vissem ele conversando com Jesus, talvez ele perdesse a posição dele. Muita gente prega Nicodemos assim. Mas nós vamos ver um Nicodemos aqui que progrediu no seu desenvolvimento diante de Cristo, tá? Espiritualmente, Nicodemos demorou um tempo, na verdade, para Nicodemos se manifestar do anonimato, se expressar e sair do anonimato. Na verdade, ele sai do anonimato em 3 vezes é que nós não sabemos muito sobre Nicodemos, mas nós vamos saber que a história dele, 3 vezes na Bíblia ele é citado. E uma delas é no julgamento de Jesus, ele se manifesta. A gente vai perceber que desse encontro aqui que ele teve com Jesus à noite e fez essa pergunta profunda de uma mudança de vida, de transformação de vida para uma nova vida, ele progrediu, se desenvolveu, houve um desenvolvimento espiritual em Nicodemos. Muita gente prega Nicodemos como sendo com um sentido pejorativo da posição dele, só por ele ter ido encontrar Jesus à noite, por ele fazer parte de um grupo muito poderoso que não podia se manifestar publicamente como um seguidor. Demorou um tempo para ele se manifestar do anonimato como seguidor. Ele era limitado. Na verdade, Nicodemos era limitado pelo medo, né? De se manifestar publicamente como um seguidor de Jesus, pois o grupo que ele fazia parte não era favorável a esta posição de aceitar Jesus como sendo o Messias. Eles eram contrários. Imagina que num partido, num grupo que você faça parte, hoje, você seja tolhido a manifestar a sua fé, a sua crença, como é o que hoje a gente tem visto nas escolas, não é verdade? Estão cada vez mais diminuindo a nossa força, a nossa expressão pública sobre a nossa fé. Na escola já está sendo proibida, algumas mudanças estão sendo providenciadas para que nós hoje, imagina, depois de 3.000 anos, 2.000 anos e pouco, nós estamos tendo esta dificuldade. Agora você imagina quando este homem manifestou a fé, começou a acreditar que Jesus verdadeiramente era quem dizia ser e que o grupo que ele fazia parte não aceitava. Não é fácil você romper com uma vida que você tem para uma nova da qual você não conhece, não é verdade? Então nós vamos ver aqui que ele chega com Jesus naquela noite e vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele diz para Jesus, primeiro ele afirma, primeiro o Espírito Santo revelou a ele quem Jesus era de verdade. E ele vai usar no plural, nós, como ele disse aqui. Rabi, chamou-o de mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, é revelado
Jesus a Nicodemos pelos milagres. Pelos milagres que Jesus fazia, Nicodemos percebeu, porque era comum naquela época, não é verdade? Que se visse as pessoas pelas obras que elas faziam. E aqui, Jesus começou a fazer milagres, e Nicodemos vem e diz nós. Esse nós, muitos dizem que ele falou nós sabemos, né? Ele diz aqui, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele falou no plural, sabemos. Mas a gente, às vezes, pode pensar que ele falava do sinédrio, né? Das pessoas, dos membros do sinédrio. Mas, na verdade, ele poderia estar se incluindo, sabemos, como se ele já fosse um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus tinham a certeza e sabiam já que Jesus era o mestre, que Jesus era o Messias. E ele se inclui no conjunto dessas pessoas que já tinham essa consciência, que já tinham esse conhecimento, essa convicção. Pelos milagres que Jesus fazia, ele chegou e declarou a Jesus que ninguém poderia fazer aquilo se não viesse da parte de Deus. Então, Jesus foi revelado a Nicodemos e ele se sentiu tentado a chegar mais próximo de Jesus. Ouvir falar de Jesus é algo que nos deixa curioso, deixou ele curioso, e ele já sabia dos milagres, ele já devia ter até presenciado. Então, ele vem ter com Jesus, primeiro, declarando quem ele via que Jesus é. Que consciência você tem hoje sobre Jesus? A consciência de que ele é verdadeiramente o Messias, o Salvador, o que pode te fazer um desafio para uma nova etapa na tua vida. Aqui o desafio, Nicodemos vai se sentir desafiado, e digo mais, Nicodemos naquele encontro, ele vai sair dali transformado, ele recebe muito mais do que ele esperava receber. Vamos ver o que Jesus diz para ele? Aqui tem uns versículos mais importantes que nós vamos abordar, para nós entendermos qual é a nova vida que Jesus ofereceu a Nicodemos e oferece, está disponível para nós hoje. Então disse Jesus para ele, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Olha só, não pode ver. Você entende o que é ver o reino de Deus? E que tal, além de ver o reino de Deus, você viver o reino de Deus? Mas que reino de Deus é esse que eu posso ver e não só ver, mas eu posso ser incluída nesse reino, viver o reino de Deus? Essa proposta aqui de Jesus a Nicodemos diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É algo para aquela época, para aquele homem de idade, essa proposta de nascimento é que nem hoje. Quantas vezes você já ouviu isso dentro da sua igreja ou da boca de muitos pregadores e você não entendeu esse nascer de novo? Porque Nicodemos ficou exatamente assim, confuso. Como assim? Como eu já sendo velho, e ele vai dizer isso para Jesus, como eu já sendo velho posso nascer novamente? Porventura posso eu retornar ao útero da minha mãe e nascer novamente? Esta é a pergunta. E isso não é verdadeiramente fácil de entender. Talvez as pessoas hoje achem muito simples dizer, nascer de novo. Mas como você sabe ter nascido de novo? Como você pode saber se você está vivendo verdadeiramente o reino de Deus proposto aqui? Que a sua vida verdadeiramente foi transformada, como Jesus disse aqui a Nicodemos. Como saber que você está vivendo a nova vida em Cristo? A nova vida proposta aqui. Então Nicodemos faz essa pergunta sendo mestre. Ele era um mestre da lei e ele conhecia tudo a respeito de Jesus, porque Jesus já era pregado na lei de Moisés, era a promessa. Então, aqueles homens
que faziam parte, os sacerdotes faziam parte do Sinédrio, que era a alta cúpula, conheciam os escribas, que eram aqueles que interpretavam a lei, era outro grupo que interpretava a lei e também fazia parte dessa cúpula. Eles conheciam mais do que ninguém a lei, onde havia a promessa de salvação através de um Messias. Mas quando Jesus chegou e se propôs a entregar esta promessa de salvação a eles, eles rejeitaram. Por quê? Porque eles continuaram. A questão é o seguinte, é que quando você está habituada na vida que você está levando, você não tem mais nem, como é que eu posso te dizer assim, curiosidade. Você já está tão habituado, porque naquela época, o costume ou a lei que era imposta para você ter uma nova vida, uma vida eterna com Deus, era através das suas obras, do sacrifício de obras mortas. E então já estava acostumado a fazer sacrifício de animais, e fazia isso, e fazia aquilo, e tanto sacrifício, e eles não queriam mudar esse sistema que eles viviam. Para eles era mais simples que eles pegassem um animal inocente e matassem em expiação aos seus pecados, porque essa era a lei proposta. Esta foi a norma, a lei criada para que houvesse uma remissão de pecado. E eles já estavam acostumados àquela vida, àqueles costumes. Foi difícil para eles admitirem agora que nada daquilo seria mais necessário. E eu não vou dizer para você que é fácil você viver no sistema que você vive hoje e do nada aparecer assim alguém dizendo para você que isso aí que você vive agora, a norma é outra. Eu digo assim, por conta de uma lei. Você imagina que tem um ordenamento jurídico dizendo que algo tem que ser feito desta forma. E aí você está acostumado a fazer todos os dias aquela mesma coisa que já está habituado, já é até automático. E aí vem uma nova ordenança dizendo que não é mais daquele jeito, que não adianta mais fazer aquilo, que não vai adiantar aquilo. A nova ordem agora é outra. É fácil? Quando você já está habituado, que até é automático fazer, não é fácil. E então, o que aconteceu exatamente ali, naquele momento em que Jesus chega e vai mudando a doutrina, pregando uma nova mensagem, dizendo uma nova forma de que a circuncisão não era mais necessária, de que tudo aquilo que eles estavam fazendo agora ia ser revogado, anulado, não tinha mais necessidade de tudo aquilo. Então, a mudança não era fácil, não foi aceita de primeira. E muitos rejeitaram essa nova proposta de mudança. E assim também é a nossa vida. Você está no seu sistema aí arraigado em você. Você já está habituado a fazer do seu jeito. E chega alguém e diz, não é mais assim. Tudo mudou. Vamos fazer de um outro jeito. Esta é a nova forma, essa é a nova. E quanto mais a coisa é simples, mais dificuldade temos de aceitar a mudança. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados, inclusive é bíblico também, as coisas complicadas são mais levadas a sério. As coisas simples, quando se diz é de graça, não tem valor. E ainda mais quando você está habituado a pagar caro por algo, né? Fazer sacrifícios poderosos por algo que você quer. Você está acostumado a isso. E alguém chega e diz para você, agora é de graça, você pode ir lá pegar. Como assim? De graça? Algo tão valioso? Gratuitamente? A tendência é achar, isso não faz sentido. Assim é mudança de vida. Quando você recebe uma proposta que você não tem que fazer nada, de primeira você acha assim, é estranho, porque estamos acostumados a pagar o preço por tudo. E quando alguém faz uma proposta nova, a primeira coisa que a gente pergunta é, quanto eu vou pagar por isso? O que eu vou ter que fazer por isso? É ou não é assim? Quando alguém te oferece alguma coisa de graça, você pergunta logo, o que será que vem depois disso? O que está querendo de mim? Então Nicodemos vai com Jesus e Jesus diz, você só tem que nascer de novo. E a pergunta é, mas como eu posso voltar
ao útero da minha mãe. O que ele disse aqui, ó, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes ele havia dito, não pode ver o reino de Deus, certo? Em verdade te digo, no 3 ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Depois ele vem dizer, aí Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus vai dizer assim, ó, esse vai ser um jeito novo, que Jesus agora vai propor, um jeito novo, para se ver as mesmas coisas, entendeu? Para se chegar ao mesmo resultado. Só que agora o jeito é novo, mas o resultado será o mesmo, que seria a vida eterna. Agora mudou o jeito, é um novo jeito de fazer. E Jesus diz para ele, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Antes era ver, agora se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar nele. O que é nascido da carne é carne. Então nós vamos entender que nascer da água é o nascimento físico. Alguns historiadores, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que esse nascer da água é o nosso nascimento físico, porque em seguida vem o nascimento do Espírito. E assim, o que Jesus vai dizer aqui para ele? É que nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando nós nascemos do nascimento físico, do corpo da nossa mãe, nós estamos nascendo da água, porque dentro ali, você fica dentro daquele saco, né? Cheio de água, a água é o líquido amniótico que nós sabemos, né, que fica ali dentro para conservação do bebê, inicialmente do feto, depois da criança crescendo, né? Então, ali é o nascimento da água, e quando você vai nascer, a primeira coisa, não sei se você já teve algum parto, já pariu, mas a primeira coisa que acontece é a bolsa romper, e o que sai da bolsa? Água. Eu já tive essa experiência e é bem estranha. E aí a pessoa nasce depois dessa bolsa estourada. Quando ela não estoura, o próprio médico vai e fura, né? Para poder sair aquele líquido todo, aquela água. Gente, é muita água até. E aí nasce a criança. Daí os historiadores, os estudiosos dizerem que esse nascimento do qual Jesus fala para Nicodemos, que o nascimento da água é esse nascimento físico, outros vêm dizer que é o batismo, tá bom? As igrejas pregam como sendo o batismo, mas de uma forma ou de outra, nascer da água é uma coisa e do Espírito é a proposta. Essa é a nova proposta, é o novo jeito de Jesus dizer a nós que nós temos que nascer, que a nova vida agora é o nascimento do Espírito Santo, é através dele. Então Nicodemos não entendeu muito, porque naquela época, gente, o Espírito Santo, ele ainda não havia descido nas pessoas. O que acontecia quando o Espírito Santo vinha em alguém? Era para um trabalho específico, era uma missão específica. Então o Espírito Santo vinha em alguém para uma missão específica. Já não tinha havido o derramamento do Espírito, e agora o Espírito Santo ia ser disponível, e está disponível a todos. Então diz assim, não te admires. E Jesus disse para ele, olha, não te admires, não te espanta, não ficas espantado de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não ficas espantado com isso? O vento sopra onde quer. Jesus explica para ele, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos, eu e você gostaríamos de uma explicação de Jesus, como é realmente se nascer de novo, nascer do Espírito. Mas a explicação para isso não existe, sabe por quê? Jesus vem dizer que é como o vento. Assim como você não tem o controle sobre o seu nascimento físico, você também, nem eu, temos controle sobre o nascimento do Espírito. É uma dádiva gratuita e não tem forma, nenhuma fórmula para mim te dizer, e nem Jesus disse para Nicodemos, como seria, o que ele teria que fazer para que isso acontecesse. Na verdade, nós gostaríamos de um passo a passo, não é? Mas tem gente que diz que tem um passo a passo. Mas Jesus aqui para Nicodemos disse que esse nascer de novo, que essa nova vida, ela não tem uma explicação lógica.
É como um vento que vem, sopra de um lado e vai para o outro, e você não tem como explicar o caminho do vento. Tem. Assim é o nascer de novo. Entrar no reino de Deus, nascer de novo, ter uma nova vida, é algo que não há uma explicação lógica, na verdade. Uma explicação lógica não há, mas nós vamos estudar essa nova vida em outras lives, nós vamos ter outros encontros para tratarmos dessa nova vida, porque a proposta é feita hoje, de você conhecer a nova vida, mas para você conhecer a nova vida, você primeiro tem que fazer um autoconhecimento, você partir para uma viagem interna em você, para que você realmente reconheça em você a sua identidade. E se você está com uma identidade confusa e você não se conhece a si mesmo, assim como Nicodemos estava ali, mas estava curioso de uma nova vida, é a hora de você fazer isso. Mas nós vamos continuar aqui porque Nicodemos, nesse encontro, ele desenvolve, a sua fé progride, prospera, porque deixa eu dizer para você, Deus não quer que nós tenhamos assim uma transformação não, a vida com Deus, a nova vida que Jesus propõe é um desenvolvimento diário, tá? É uma mudança constante, é uma transformação onde há um desenvolvimento na tua vida diária. Não é um milagre da hora, tipo, feito misticamente, um milagre, para você se transformar da noite para o dia. Hoje dormiu e amanheceu. Não, a proposta de um nascimento novo é uma transformação em que você vai desenvolver diariamente no teu dia a dia aquela mudança de vida que Deus propõe, que Jesus propõe aqui a Nicodemos. E aí diz assim, olha, Jesus ainda admira, fala para ele, você é mestre, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Por que Jesus diz isso a ele? Porque ele tinha a obrigação de conhecer a lei, ele tinha a obrigação de conhecer a Jesus, a nova forma de conquistar a vida eterna, de ganhar a vida eterna. Ele, como mestre da lei, intérprete da lei, eles tinham esse poder de conhecer, mas não conheciam as coisas espirituais apenas de maneira carnal. Por quê? Porque a transformação que eles estavam habituados pela lei era através de sacrifícios de obras, de fazer eles mesmos os sacrifícios, matando animais, entende? Então agora era diferente. O que era proposto a ele... Opa, Silene, gente, deixa eu falar aqui com vocês um pouco. Boa noite, Silene, Carlos, paz do Senhor, querida. Dino Sani diz, é verdade. Ai, deixa eu ver aqui, eu estou falando com você que está aí no Facebook e com você que está aqui, Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Dilva Lima. Seja bem-vinda, Dilva. Dilva Lima, isso. Sejam bem-vindos, queridos. Nós estamos aqui falando sobre o tema da nossa live hoje, que é conhecendo a nova vida. A nova vida proposta a mim e a você. Se você já conhece essa nova vida, vai servir para você como um lembrete, mas para você que ainda não conhece, Nicodemos não conhecia, e eu estou passando para você aqui alguém também que teve esse desafio, porque é um desafio de mudança, sem precisar você mudar de estado, de país ou de lugar, mas uma mudança de transformar a sua vida, aí mesmo no lugar onde Jesus, onde Deus te colocou, onde as circunstâncias que você está vivendo podem não estar tão boas ou boas mesmo assim, Deus te propõe uma mudança profunda, uma transformação verdadeira. Então, ele falou a Nicodemos, Jesus, e outra coisa que ele disse, olha, ninguém subiu, ele vai dizer, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Era difícil para Nicodemos entender das coisas celestiais, porque Jesus estava dizendo, se ele não entendia das terrenas, quando ele falava das coisas que estavam na lei e ele lia todos os dias, como é que ele ia entender realmente dessa mudança, dessa proposta de vida, de transformação, de nova vida? Agora Jesus vai dizer algo muito poderoso e é exatamente, ele vai revelar aqui todo o projeto da nova ordem
para ganhar a vida eterna, a mudança, é quando ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo, você conhece demais essa passagem, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só esta palavra que você tanto tem escutado. Jesus vai dizer isso a quem? A Nicodemos. E sabe por quê? Porque aqui é revelado todo o plano de salvação de Jesus para Nicodemos e para toda a humanidade. Esta é a verdadeira revelação do projeto de Deus em Cristo Jesus. Veja o que a palavra diz e você vai ver se não é exatamente o momento em que Jesus, encontrando com aquele homem, revela todo o plano de salvação, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, o melhor de todos, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta foi a revelação do grande projeto de Deus. Por que, Mari, esta revelação? Por que você diz ser a revelação do grande projeto? Porque aqui está declarado exatamente que não é mais pelo sacrifício de animais. Está dizendo aqui que agora é para todos, não só para os judeus. Você entende? Quando Jesus diz isso aqui, ó, ele diz para que todo aquele que nele crê, ou seja, agora é pela fé. E isso não agradou aos judeus, porque eles se sentiam privilegiados, pois eles faziam parte da família de Abraão. Então eles se sentiam agora como que você tendo algo especial sendo dividido para todos, e eles se achavam os merecedores, eles se achavam o povo escolhido. E agora vem uma nova proposta dizendo que aquilo que seria especialmente para eles, porque eles se achavam os únicos filhos de Deus, filhos da promessa, eles agora não iriam aceitar que aquilo que era especialmente, exclusivamente deles, fosse expandido a um povo que eles realmente não tinham como sendo um povo a quem Deus quisesse alcançar. Mas como eu comecei a live aqui dizendo, eu vou repetir, Deus é especialista em alcançar aqueles a quem nós achamos improváveis. Você entende? Por isso a palavra de Deus vem dizer que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. E aí é onde Nicodemos aqui tem o projeto de Deus revelado. Deus aqui, através do seu filho, diz, olha, agora não é mais pelo sacrifício, agora não é mais só para vocês, para o povo hebreu, agora não é mais só para os judeus, agora é para todos aqueles que tiverem fé e acreditarem nessa nova proposta de salvação. É para você que também não se acha, talvez, provável, alcançável. É para você que olha para você mesmo e diz, mas não é para mim, eu não mereço. E é assim que muita gente pensa sobre a proposta de uma nova vida em Cristo. Mas é exatamente para você, porque Jesus vem dizer assim, olha, ele não veio para os sãos, nem para os que se acham perfeitos e bons. Ele veio para os doentes, ele veio para os caídos, ele veio para as pessoas improváveis. Não para aqueles que se acham bons e maravilhosos, tanto que a proposta é tão simples e é para todos que os judeus se sentiram ruins em saber que agora era dividido a salvação, a vida eterna era para qualquer pessoa. E eles não eram qualquer pessoa, eles eram especiais, por isso eles não acreditaram em Cristo, eles viram Cristo um homem qualquer, um simplório, filho de um carpinteiro. Como iriam acreditar num homem simples daquele? E se a proposta para você também é simples assim, que você não precisa pagar nada, e você está aí nesse emaranhado de muitas obras, achando que você tem que ser perfeito para você poder ter uma vida nova com Deus, você está enganado, estão te enganando.
Você não precisa nada disso aí, porque olha, a palavra de Deus vem dizer que se você quiser viver pela lei, agora a proposta que Deus faz é, você não precisa de obra nenhuma. Se você acha que está querendo conquistar a sua salvação em Cristo através das suas obras, da sua bondade, da sua caridade, eu sinto dizer para você, você está como Nicodemos. E não se sinta envergonhado. Porque não sei se tem você é do tipo Nicodemos que está ainda naquele anonimato limitado pelo grupo que você participa em declarar que você é um cristão, que você crê, que você faz parte de um grupo de pessoas que acredita na salvação pela graça, que não é mais pela obra. Porque Nicodemos estava fazendo parte disso. Mas nós vamos ver que em 2 outras passagens bíblicas, Nicodemos passou a evoluir na fé quando lá na frente Jesus estava sendo, o Sinédrio, né? A alta corte estava cogitando da morte de Jesus. E Nicodemos vai estar, isso vai estar no capítulo 7, daqui mesmo, de João 7,50, diz assim, que quando eles cogitavam matar Jesus, Nicodemos se manifestou. Apesar dele ter ido escondido na calada da noite, se encontrar com Jesus para essa lição, para essa proposta de nova vida de forma diferente, apesar dele ter ido escondido na calada da noite, em uma outra situação, ele se manifestou desafiando o Sinédrio. Ele veio falar de justiça. Está aí no capítulo 7, João 7, no 50 a 52. Quando eles cogitavam da morte de Jesus, matar Jesus, Nicodemos chega e diz assim, por um acaso, a lei, ou a nossa lei, a lei julga alguém e condena sem ouvir, sem saber o que a pessoa fez? Ele defendeu a posição de justiça para Jesus. Ali, os fariseus perguntaram para ele, por acaso tu também agora é um seguidor de Jesus Cristo, de Jesus? Desse aí? E eles perguntaram para ele, porque ele se manifestou. Você vê que houve ali uma manifestação já favorável de Nicodemos em favor de Jesus, ele já tinha progredido na fé. E aí, em outra situação, nós vamos ver novamente Nicodemos aliado a José de Arimateia, está no capítulo 19, 39 até o 40, de Nicodemos, já juntamente com José de Arimateia, eles vão reivindicar o corpo de Jesus Cristo para fazer o sepultamento. 3 vezes nós vemos a passagem falando sobre Nicodemos. E aí, nós vemos que não houve uma coisa rápida, ou há um desenvolvimento em Nicodemos da sua fé em Cristo crescer. E ele, com certeza, saiu dali daquele encontro com Jesus transformado interiormente, muito mais sábio, recebeu muito mais do que ele pensava receber de Jesus. E é essa proposta que está disponível para você e para mim. Proposta de uma nova vida, conhecer a nova vida, porque Jesus vem dizer que se você não nascer de novo do Espírito, não mais da carne, não mais da água, porque é impossível, você já nasceu da água e da carne, agora você precisa nascer do Espírito. E a proposta é esta, de você entrar na nova ordem universal, que é uma vida eterna em Cristo. E sabe o que você tem que fazer? Nascer de novo e conhecer o reino de Deus. Jesus disse uma certa vez, está isso em 1 Coríntios 11, 28 a 30. Jesus disse, olha, e que reino é esse? O que é o reino de Deus? Sabe o que é o reino de Deus, meu irmão, minha irmã? É quando você internamente, dentro do seu coração, vai decidir deixar Deus governar a sua vida. Isso é o reino de Deus. Jesus disse certa vez, quando os discípulos perguntaram para ele, e onde
vai acontecer isso. Ele disse, o reino de Deus, quando disserem para vocês, ei-lo aqui, ei-lo ali, não acreditem, não vão, porque o reino de Deus não está em lugar nenhum, o reino de Deus está dentro de você. Por isso que reino de Deus, as pessoas ficam buscando em lugares. Olha, o reino de Deus não está lá na igreja que você congrega. O reino de Deus não está lá no país que você vai, lá em Israel. Eu vou visitar Israel. Em nome de Jesus, é um projeto de vida a ser realizado em março na minha vida, porque esse é um projeto que eu planejei e Jesus assinou embaixo, depois de muitos anos eu vou conhecer. Mas eu sei que o reino de Deus não está em Israel, eu sei que o reino de Deus não está ali na igreja que eu prego, que eu frequento, que eu sou membro, não está. Não é por você fazer parte de uma denominação, ou de você ir ao culto todo domingo, que você faz parte do reino de Deus. Não é disso que está se falando. O reino de Deus é aquela decisão que você tomou internamente no seu coração de deixar Deus governar verdadeiramente em você, a sua vida. Isso é o reino de Deus. Toda pessoa que decidiu no seu coração aceitar a Cristo como seu Salvador e deixou e permitiu que Deus governasse a sua vida, esse faz parte do reino de Deus. E ele está aí dentro de você, dentro de cada uma das pessoas que tomou essa ilustre decisão, essa boa decisão de vida, de aceitar a proposta de salvação, de vida eterna, deixando Deus governar. Essa é uma decisão interior, pessoal e individual, não é em grupo. É uma decisão íntima e pessoal de aceitar Deus governar você. De que forma? Aceitando o Espírito Santo, habitando em você. Você é o templo dele e é aí que você passa a conhecer o reino de Deus e a nova vida que é proposta a você. E na próxima live nós vamos falar novamente sobre a nova vida que vai estar lá em Romanos. Porque hoje eu estou falando de alguém que recebeu essa proposta de nova vida, de conhecer uma nova vida, de ter uma transformação. E pensava ser em algum lugar, porque as pessoas são materialistas e as espirituais, as coisas espirituais, elas não são discernidas facilmente quando nós somos muito racionais e carnais. Certa vez Paulo disse, eu não pude expor muito para vocês do que Jesus passou para mim, porque eu estou falando com pessoas carnais. E as coisas espirituais, elas não são entendidas se você não usar do Espírito Santo em você, se você não estiver com a sua espiritual, com a sua decisão de ouvir, de aceitar, se você não estiver assim disponível ao Espírito de Deus, infelizmente você vai ficar estagnado no mesmo lugar que você está. Porque você tem que estar apto, aberto à nova vida que Deus te propõe, você tem que estar decidido, é uma decisão. Reino de Deus não é uma posição, não é um lugar, não é uma igreja, não é uma denominação. Reino de Deus é dentro da gente, é uma decisão íntima e pessoal. Repito para você. Por isso Jesus disse, eu vou ler quando Jesus falou em 1 Coríntios 11, 28, 30, porque é muito bom que você veja onde está escrito que Jesus falou isso. Eu não estou dizendo isso por mim mesma. Eu estou dizendo isso. Vamos novamente. Oi, Maria, terapeuta querida, seja bem-vinda. Rosa Jaque, seja bem-vinda, querida. Eu estou falando com o pessoal aqui do Instagram e depois eu vou falar com você aí que está no Facebook. Sejam bem-vindos todos vocês. Neto, meu genro Neto, seja bem-vindo, meu genro querido e amado. Todos vocês sejam bem-vindos. Nós vamos ler agora aqui, para nós termos a certeza de que Jesus falou do reino de Deus no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele vai dizer onde está o reino de Deus para você não ficar enganado, para você não se enganar. 28 a 30 diz assim, ó. 27 e 28.
Não é essa passagem, é em Lucas, sobre o reino João do Jesus. O reino de Deus está, Jesus falou, olha, o reino de Deus, quando disserem que está aqui e ali, não vão atrás, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou pesquisar onde está essa passagem, queridos, e eu vou passar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, porque o reino de Deus não é um lugar. Jesus declara que é dentro de você. É que você tem que buscar no seu interior, para que você não se engane sobre sair procurando lugar para que você seja transformado. A sua mudança vem daqui, dentro. Muito tem se falado atualmente pelo autoconhecimento, não é verdade? Mas para você se conhecer, saber a sua verdadeira identidade, eu, Mari, convido você a conhecer alguém que vai fazer você se conhecer mais do que você imagina, o Espírito Santo de Deus. Não queira se conhecer apenas aqui, racionalmente, porque a sua identidade, o seu DNA é em Cristo Jesus. Se você pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo, para que ele mostre a sua verdadeira identidade, nós vamos ver em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E se ele te criou a tua imagem e semelhança dele, faltava em você algo apenas, para que você conheça, busca em você a sua identidade interna, o Espírito Santo, que foi derramado através de Jesus Cristo lá no Pentecostes, e hoje você é templo. Você busca ele e busca a sua identidade em Cristo. Procure se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Para nós podermos querer mudança, nós primeiro temos que saber quem nós somos. Buscar nos conhecer. Busque ajuda. Se você não consegue fazer isso, especialmente sozinha ou com Cristo, busque ajuda. Tem muitos especialistas do autoconhecimento que podem ajudar você, mas eu te convido a buscar essa nova vida em Cristo, a te conhecer em Cristo, a mudar a sua história em Cristo Jesus. A proposta está lançada, a nova vida é essa. E nós vamos ver na próxima live sobre a nova vida que está em Romanos 12. Eu termino a minha live hoje dizendo para você, como está? Eu vou fazer uma pergunta para você, para deixar você refletir. Você vai refletir, eu vou perguntar para você assim, o seu crescimento espiritual condiz com o tempo que você já conhece Jesus? Você evoluiu do tempo que você conheceu Jesus? Se você já conhece ele, você se sente evoluído, cresceu espiritualmente? Há quantos anos te apresentaram Jesus e você o aceitou como seu suficiente, único, exclusivo e suficiente Salvador? De lá até aqui, você sente que você cresceu espiritualmente? É esta pergunta que eu deixo para você refletir. Se o seu crescimento espiritual condiz com o tempo que você já conhece Jesus. Reflita, se pergunte, pense nisso, porque não tem muito às vezes de crescer, e o tempo que a gente conhece Jesus, às vezes a gente fica estagnado, mas é bom a gente se questionar, se questione, confronte a sua fé, faça essa pergunta interna a você, e você descobrirá se você está vivendo a nova vida que Jesus te propôs quando te conheceu, quando você conheceu ele já te conhecia. Quando você o conheceu,
se houve realmente essa transformação, ok? Fica com Deus, meus irmãos, que Deus te dê uma noite de descanso e um presente maravilhoso amanhã. E até quinta-feira nós teremos nosso novo outro encontro. Com o tema nós vamos permanecer sobre conhecendo a nova vida, porque ainda tem muita coisa para a gente abordar sobre isso. Na próxima live a gente continua esse estudo, tá? Nós conhecemos só um personagem, mas Jesus quer conhecer você. Não apenas Nicodemos, que já está com ele. Agora, você ainda tem a mesma oportunidade que Nicodemos teve de conhecer a nova vida proposta a você. É a vida eterna, a salvação em Cristo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.